Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 5, que tem como título O casamento é para sempre. Introdução da lição. A criação do homem e da mulher foi a mais sublime criação do Senhor, sendo estes feitos à imagem e semelhança de Deus. E ao unir o homem com a mulher em uma aliança de corpo, alma e espírito, Deus instituiu o casamento e, por conseguinte, a família. Nesta lição, identificaremos a origem da instituição família, no primeiro ponto da lição. No segundo ponto, conheceremos os princípios divinos para o matrimônio. Em terceiro lugar, vamos falar sobre a infidelidade conjugal e finalizaremos a nossa lição compreendendo o adultério como um grave pecado. Item número 1 da lição: a origem da instituição família. A família, ela foi a primeira instituição estabelecida na Terra. Porém, ela nasceu no céu, diretamente do coração de Deus, pois o Senhor, após a criação do homem, disse que não era bom que ele ficasse só. E para ser companheira do homem, Deus criou a mulher para uma total complementaridade entre os dois. Deus criou o homem e a mulher para serem felizes e ordenou que tivessem muitos filhos, consolidando então o modelo de uma família nuclear formada por pai, mãe e filhos. No livro de Gênesis, capítulo de número 2, diz assim a palavra do Senhor. Livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 2, versículos 18 ao 24, diz o seguinte: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como ele lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se então os dois uma só pessoa. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Vamos para o ponto número 2 da lição. Depois de vermos a origem do casamento e, por conseguinte, da família. Agora nós vamos falar sobre os princípios divinos que regem o matrimônio a partir da palavra de Deus. O casamento, segundo a vontade de Deus, deve ser balizado pelos seguintes princípios.
que são 4. O primeiro, a monogamia no casamento, oriunda de 2 vocábulos gregos, monos, que significa único, e gamos, que significa casamento. A palavra monogamia é a forma de união determinada por Deus para o casamento e para a família. Ou seja, um único homem para uma única mulher para um único homem, tornando-se os dois uma só pessoa. Para outro princípio base para o matrimônio é a heterossexualidade. O casamento para Deus tem que ser realizado com base no princípio da heterossexualidade, ou seja, um homem unido a uma mulher pelos laços do matrimônio. Terceiro princípio para o matrimônio é a indissolubilidade no casamento, e neste sentido, o homem e a mulher devem serem casados para sempre, até que a morte os separe. Esta é a vontade de Deus para um homem e uma mulher que se amam mutuamente e realizam uma aliança em casamento diante de Deus e da sociedade. A família, ela é a célula máter da sociedade. Sem família, não existe sociedade estruturada e, por consequência, também não existirá igreja. Deus cuidadosamente, nos 10 mandamentos dados à humanidade, insere 2 ordenamentos, ou seja, 2 mandamentos de proteção e preservação do casamento. A saber, o 7º mandamento, que diz: não adulterarás, e o 10º mandamento, que diz: não cobiçarás a mulher do próximo. Portanto, aí nós podemos ver a importância desta preservação, dessa instituição que é o casamento e a família. Então, Deus colocou em suas ordenanças dos 10 mandamentos 2 para proteger a integridade, a indissolubilidade do casamento. Não adulterarás, no 7º mandamento. E no 10º, não cobiçarás a mulher do próximo. Como último princípio, a fidelidade. Esta é indispensável. O casamento é uma aliança entre um homem e uma mulher, muito séria. E quem é fiel ao seu cônjuge é fiel, acima de tudo, a Deus, o Criador do casamento. E esta fidelidade, ela tem uma amplitude muito extensa. Fidelidade em tudo, não só na questão da sua aliança do homem com a sua mulher e da mulher com o homem, como também nas relações sociais, interpessoais, ou seja, em toda e qualquer relação do homem e da mulher no casamento. Vamos falar então nesse sentido agora, no item 3 da lição, sobre a infidelidade conjugal. Porque este é o tema da lição em questão. Mas, como nós falamos, a fidelidade no casamento, ela transborda esta fronteira, vai além desta fidelidade conjugal. Então, vamos definir o que seja fidelidade conjugal. Fidelidade conjugal é a ruptura do compromisso conjugal assumido livremente e que, por qualquer circunstância, foi quebrado. A infidelidade conjugal
antes de ser um crime hediondo contra o seu cônjuge, é, em sua essência, uma quebra da aliança entre você e Deus, pois foi com a presença e testemunha viva do Senhor que você firmou uma aliança com seu cônjuge. E aqui nós estamos falando diretamente para os casados. E essa aliança firmada é até que a morte os separe. Casamento, ela é coisa séria. O adultério é uma atitude ou uma agressão contra Deus, ou seja, a infidelidade conjugal, no sentido do adultério, é uma agressão, primeiramente, contra Deus. No livro de Provérbios, no capítulo de número 5, a palavra de Deus vai, vamos dizer assim, confirmar, ratificar que essa aliança, né, não pode passar por esta horrível experiência da infidelidade conjugal. No capítulo 5, Provérbios 5:18 diz: Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Corça de amores e gazela graciosa, saciem-te os seus desejos em todo o tempo, e embriaga-te sempre com as suas carícias. Por que, filho meu, andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de outra? Então aqui há uma pergunta reflexiva de dizer que devemos, sim, os casados, promover a fidelidade no casamento. Como um segundo ponto que firma vamos dizer assim, o contraponto da infidelidade conjugal é que o sexo está circunscrito ao casamento, conforme uma visão bíblica. O sexo, por ter sido criado por Deus, ele é puro e ele é santo. E deve ser tratado com seriedade, sem perversões, não sendo fator de prazer carnal, mas como a consolidação do amor de um marido para com a sua mulher e vice-versa. Foi no âmbito do casamento que o Senhor Yahvé circunscreveu a lícita prática de uma relação sexual. E somente nesta circunscrição, ou seja, do casamento, é que esta relação sexual entre marido e mulher é lícita e abençoada por Deus. A bênção do Senhor estava sobre Adão e Eva, o primeiro casal humano criado na terra. E Deus, o Criador, deu a seguinte ordem para eles: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Isto está em Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Então, somente dentro do casamento, ou no âmbito do casamento, a relação sexual não se constitui pecado, pois a prática da fornicação e de atos sexuais pervertidos são abomináveis diante do Senhor. Lembre-se que o sexo só deve ser realizado após o casamento e com a pessoa com quem você ama e quer viver para sempre. O apóstolo Paulo e outros servos do Senhor fizeram muitas vezes analogias entre o casamento da igreja com o Senhor, enfatizando exatamente a pureza da noiva, a igreja, e do noivo, o Senhor Jesus, para que o casamento também fosse puro e santo. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 11,
o apóstolo Paulo ele faz essa analogia desta união da igreja com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus representando o noivo e a igreja a noiva. Diz assim a palavra do Senhor na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 1 e 2. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Só suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Ainda na sequência, nós vamos no capítulo, melhor dizendo, no ponto número 4 da lição, falar do adultério como um grave pecado. E começaremos então definindo o que é adultério. Porque a infidelidade conjugal, ela é ampla, ela é além da, vamos dizer assim, da relação sexual. Mas vamos falar um pouco aqui do adultério como um grave pecado. E nesse sentido, definindo o que é o adultério é uma palavra derivada da expressão em latim ad alterum torum, que significa literalmente na cama do outro ou da outra, que designa a prática da infidelidade conjugal do ponto de vista sexual. Vamos ver num sentido assim cronológico qual era a visão do bíblica, né, do adultério no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Diz assim, no Antigo Testamento, Deus não se agrada da prática do adultério e tem esse ato como uma prática odiosa, uma prática grotesca, um ato grotesco de insanidade e da mais alta covardia e repugnância. Deus repudia com veemência qualquer quebra de aliança. Sempre foi assim. E pune exemplarmente os meliantes que praticam o pecado do adultério. Uma das punições para o adultério no Antigo Testamento é que o adúltero deveria ser queimado. Outro castigo mencionado para o adultério, ainda que de forma alegórica, era o da mutilação do órgão genital e o desnudar. A pessoa sairia nua no meio da multidão. Bem como as maldições sobre os adúlteros e, por fim, a pena de morte pelo apedrejamento. Portanto, eram punições muito duras e que nos mostra, então, a gravidade do que é esse pecado na visão de Deus. Em o Novo Testamento, as punições para o adultério são abrandadas, pois a prática de apedrejamento foi abandonada pela Igreja Cristã a partir da metade do primeiro século. Até o primeiro século ainda continuava essa prática. Então, foi no Concílio de Jerusalém que se recomendou aos cristãos a abstenção de relações sexuais ilícitas, que nós denominamos como fornicação, que é a relação sexual fora do casamento. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, ele enumera para os adúlteros as seguintes punições, diferentemente do Antigo Testamento: a exclusão ou a disciplina na igreja, até que se arrependesse e fosse perdoado, e
além disso, a perda de sua salvação se permanecesse no pecado do adultério. Portanto, o adultério é algo realmente repugnante. E nesse sentido, Deus não tem a menor tolerância a esse tipo de prática, de atitude. Vejamos agora quais são as causas do adultério. A insatisfação na relação conjugal ocorre pelos mais variados motivos, tais como a falta de comunicação entre marido e mulher, a falta de tempo para o cônjuge, o tratamento grosseiro, a abstinência sexual, a depreciação do cônjuge, a mesmice no relacionamento conjugal, a violência, a agressão física, a agressão emocional, ou seja, uma série de causas que vai degradando o casamento, desintegrando o casamento. Tudo isto contribuindo firmemente para o sentimento de fracasso no casamento. E assim abre uma porta maligna para a predisposição de um envolvimento emocional com alguém que venha a preencher o que falta no casamento. Vindo em seguida, a tentação da relação sexual ilícita, o adultério. E muitas vezes essa relação adúltera traz uma falsa sensação de prazer na relação extraconjugal. É um plano. O adultério, é um plano vindo diretamente do inferno para acabar com várias vidas. Porque, além de destruir a vida do adúltero, destrói a vida de quem é traído ou traída, destrói a vida daqueles que estão ao seu redor, especialmente na família nuclear, os filhos, por exemplo. Portanto, essas causas elas devem ser trabalhadas pelo casal de forma que haja um alinhamento da visão bíblica para o casamento nesse sentido, segundo todos aqueles princípios que nós falamos no início da aula, porque o plano divino, ou seja, o padrão divino para o casamento, é que o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher para formar os dois uma só pessoa e viverem juntos em aliança plena até que a morte os separe. E o que Deus juntou, que o homem não separe. Algumas consequências do adultério, e aqui nós temos várias, mas vamos aqui mencionar duas, são as emocionais. Uma das mais frequentes consequências de ordem emocional fruto do adultério é o sentimento de culpa. Não só do próprio adúltero, ainda que ele não tenha uma consciência plena disso, mas ele sofre, como também da pessoa que é traído ou traída, porque fica a pensar onde eu estou falhando no casamento. O que é que fez o meu esposo ou a minha esposa ter uma relação extraconjugal? Então, há um sentimento de culpa que se aprofunda na alma dessas pessoas e isso paralisa emocionalmente a pessoa e também começa a alimentar a alma num modo crescente, com vontade de vingança. Toda uma reputação moral
conquistada ao longo dos anos, ela desmorona e mancha não só a pessoa traída, como também o traidor ou a traidora. Não podemos omitir que o lar vítima de adultério se despedaça com inimagináveis consequências morais, sociais e até mesmo econômicas. Temos também como consequência as consequências espirituais. A consequência espiritual do adultério é a de maior prejuízo, pois o homem, ao praticar este horrendo e terrível pecado, ele se distancia, ou ela se distancia de Deus, e se não se arrepender, terá uma morte espiritual, isto é, a perda da sua salvação, a perda da vida eterna. Seus olhos não mais contemplarão o Senhor Yahvé. E assim nós chegamos ao final da nossa aula. E concluindo, a família, como primeira instituição criada por Deus, suportada na aliança do casamento entre um homem e uma mulher, ou seja, se revestiu da mais excelente base para a formação de uma sociedade, considerando seu caráter heterossexual, monogâmico, ou seja, um marido para uma só mulher, uma só mulher para um só marido, consolidado ainda na sua indissolubilidade, isto é, sem separação conjugal, e na fidelidade mútua, especialmente na rejeição plena ao adultério. O Senhor Jesus, ele foi muito contundente quanto à proteção e ortodoxia para esta configuração moral e sexual para o casamento, quando proferiu seus ensinos sobre o matrimônio, preservando e guardando o que Deus disse. O homem deixa pai e mãe, une-se à sua mulher para formarem uma aliança em uma só pessoa, até que a morte os separe. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Este é o padrão divino para o casamento. E todos os casais devem olhar para estes parâmetros, para estes princípios que estão na Bíblia e se alinharem com ele. Com eles. Na próxima aula, ou na próxima lição, nós vamos estudar a lição 6, vamos falar sobre o seguinte assunto: expressando palavras honestas. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus, nunca nossa. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.